Olá pessoal, eu me chamo Oscar. Vamos agora começar a terceira aula do curso de Neurociências, né? Nessa aula aqui a gente vai continuar falando sobre a neuroanatomia. Quem não assistiu a primeira aula, o card está aparecendo aqui agora, é só clicar para assistir e depois vocês voltam para cá. Na primeira aula a gente conversou sobre aquela introduçãozinha de anatomia, né? Sobre os planos, os eixos e alguns termos que a gente precisa saber para que a gente possa entender como é que funciona algumas nomenclaturas, algumas coisas. E depois disso a gente começou a falar sobre a anatomia ali do prosencéfalo, né, do diencéfalo. A gente conversou um pouquinho sobre o tálamo, sobre o hipotálamo e sobre também as meninges e a barreira hematoencefálica. Então, quem ficou curioso e quer dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Bom, então nessa aula aqui a gente vai continuar a neuroanatomia, né? A gente vai começar a falar da próxima estrutura. Lembrando que a gente está fazendo uma análise anatômica da parte mais superior para a parte mais inferior. E a próxima estrutura que a gente vai conversar é o núcleo da base, que é uma estrutura que fica ao redor do tálamo, assim, fica praticamente que rodeando o tálamo. Aqui é o tálamo, essa estrutura vermelha aqui. E o núcleo caudal e o núcleo caudado e o núcleo da base é toda essa estrutura roxinha aqui que rodeia o nosso tálamo. Bom, ele é dividido em núcleos. A sua maior parte é composta pelo corpo estriado, que recebe esse nome porque a gente vai ter ali um conjunto de substância branca e substância cinzenta e é formada pelo putamen e pelo núcleo caudado. Essas duas regiões aqui formam o nosso corpo estriado, que, como eu disse, é a maior estrutura do nosso núcleo da base. Bom, essas estruturas em conjunto, elas juntamente com o cerebelo vão atuar no nosso controle do movimento. Alguns movimentos que a gente faz tendem a ser mais finos, né? Tende a ser, por exemplo, quando um cirurgião ele vai fazer uma cirurgia, ele precisa fazer movimentos finos, movimentos ali mais trabalhados. E são justamente essas duas estruturas que vão trabalhar para que o indivíduo consiga realizar esses movimentos. Bom, esse corpo estriado, ele é rico em neurônios GABAérgicos. Isso daí a gente vai conversar daqui a um tempo, que danado é esse de GABAérgico. Mas, basicamente, eles vão ali atuar na inibição do movimento. Eles regulam, ajustando a inibição. Além disso, a gente vai ter o globo pálido, que vão ser essa estrutura aqui, que pode se dividir em duas partes, né? Numa parte mais lateral e numa parte mais medial. Lembrando, isso daí é justamente duas das nomenclaturas que a gente estudou na outra aula, e elas estão se referindo em relação à posição anatômica quando comparamos com a linha medial do corpo. Quer dizer que essa parte medial ela está mais localizada para o meio do que aquela outra parte lateral. Ela também possui neurônios GABAérgicos e, como o corpo estriado, elas vão estar relacionadas com a inibição. Bom, além disso, a gente tem o núcleo subtalâmico e a substância negra, que são duas estruturas que, diferentemente dessas outras duas estruturas que a gente estudou, elas vão estar relacionadas com a estimulação do movimento. Elas vão usar neurotransmissores diferentes, mas essas coisas, neurotransmissor, tipo de neurônio e tal, a gente vai conversar daqui a um tempo, em outras aulas. Bom, a próxima estrutura, depois do núcleo da base, é justamente o cerebelo. Essa região aqui, pintada de preto, e que quando fazemos um corte nela, ela se assemelha muito com o telencéfalo. Inclusive, ela tem até um córtex próprio. Nessa próxima imagem aqui agora que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver, isso aqui é um corte do cerebelo. A gente tem uma substância cinzenta, que, lembrando, é um conjunto de corpos celulares, e a gente tem a substância branca,
que, lembrando, é um conjunto de axônios. Além disso, a gente tem um córtex, essa regiãozinha aqui mais externa, e a gente tem núcleos também. E, como eu já disse, o cerebelo ele vai atuar ali junto com os núcleos da base, né, para fazer o controle do nosso movimento. A próxima estrutura que a gente vai conversar é o tronco encefálico, ou então tronco cerebral. Qualquer um dos dois nomes servem. Ele é um conjunto de estruturas, que são essas três estruturas aqui. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vai formar o tronco. Tá aqui TR de tronco. A gente pode relembrar as outras estruturas aqui também, né? E enfim, esse tronco encefálico, cada estrutura dessa ela vai ter subdivisões específicas, mas a gente não vai se ater nisso nessa aula, porque a gente, como eu já disse, vai fazer um curso, né, de neuroanatomia, e nesse curso a gente vai falar sobre essas minuciosidades. No caso, essas aulas que eu gravei de neuroanatomia são mais para a gente ter uma ideia de como é que as posições dessas estruturas estão, para que a gente possa entender algumas vias, algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar nas aulas dos sentidos, quando a gente chegar. Bom, e embaixo do tronco encefálico, a gente vai ter a medula espinal. Como a gente pode ver aqui, a medula espinal, a primeira coisa que a gente pode notar é que ela inverte a colocação das suas substâncias. Nas outras imagens que a gente viu, a substância branca ela ficava mais no meio e a substância cinzenta ela ficava mais nas extremidades. Vamos ver aqui. Aqui, substância branca mais no meio e substância cinzenta nas extremidades. Na medula acontece o contrário, substância cinzenta nas extremidades e substância branca no meio. Beleza. Além disso, como a gente pode ver, a gente tem a presença das meninges. Então, lembrando, as meninges, elas estão presentes, elas protegem todo o sistema nervoso central e a medula faz parte do sistema nervoso central. E além dessas estruturas, a gente pode ver ali alguns nervos, né? A gente tem que lembrar que a gente vai ter tanto uma aferência como uma eferência partindo da medula. E essas aferências e eferências partem a partir dessas raízes. No caso, as raízes dorsais recebem a aferência. Então, os neurônios sensitivos que estão localizados, eles captam as informações e por meio das raízes dorsais, eles mandam as informações para cá. Essas informações que chegam aqui, elas podem subir, ascender para as nossas regiões mais superiores, para que a gente possa trabalhar com essa informação. E depois que a gente raciocina sobre essas informações, a gente recebe um comando, esse comando desce pelo trato, por algum trato, né? Depende do que seja, e vem pelas raízes ventrais e vai para o músculo. Mas além desse trabalho mais complexo, a gente também tem os atos reflexos. E o que são isso? Por exemplo, digamos que você esteja andando e você está mexendo seu braço, está dançando, e você acaba batendo sua mão numa panela quente. Está no fogo a panela, você bate ali sua mão sem querer. Então você tem que tirar rapidamente sua mão dali para que você não se queime. E justamente tem que ser um movimento muito rápido, a gente não quer que essa informação tenha que primeiro subir para depois descer, porque senão a gente perderia um tempo. E esse tempo é essencial para proteger nossa mão, nossos tecidos ali de serem queimados, né? Então, a gente vai, a partir disso, tem atos reflexos, que são vias nas quais a informação ela entra pelas raízes dorsais
e não sobe, não ascende, e ela passa diretamente para as raízes ventrais e segue para o músculo, para que a gente tire a mão, por exemplo, dessa panela quente. A gente tem dois tipos de atos reflexos. A gente tem a via do reflexo simples, que é essa que eu acabei de falar, que não envolve nenhuma via superior, e a gente tem a complexa. Nessa complexa, a gente tem um neurônio que sobe para a gente ficar ciente do que aconteceu, mas esse mesmo processo rápido acontece. E aí também é importante, essa complexa é importante, porque a gente ficar ciente do que aconteceu, as nossas próximas ações, depois de a gente tirar a mão, vão ser importantes também para nos proteger, né? Beleza. Então, a gente terminou de falar sobre o sistema nervoso central, né? Que termina aqui na medula espinhal, é a última estrutura. E a gente vai falar um pouquinho agora, de forma breve, sobre o sistema nervoso periférico, que ele é formado como, eu já falei em outra aula, se eu não me engano, pelos nervos, os nervos espinais, que estão aqui na medula, né? E os nervos craniais, que estão presentes no crânio. Além disso, a gente vai ter os gânglios, que como a gente pode ver aqui nessa imagem, essa estruturazinha aqui. E lembrando, é importante lembrar que gânglio é um conjunto de corpos celulares. Então vamos lá, vamos revisar essa nomenclaturazinha. Conjunto de corpos celulares presente no sistema nervoso periférico se chama gânglio. Conjunto de axônio no sistema nervoso periférico se chama nervo. Conjunto de gânglio no sistema nervoso central se chama substância cinzenta. E conjunto de axônio no sistema nervoso central se chama substância branca. Então, é basicamente isso. Como eu já disse, as minuciosidades, as coisas que eu deixei de falar nessas aulas que eu passei por cima, a gente vai voltar no curso de neuroanatomia. Então, antes de encerrar a aula, vamos fazer algumas questõezinhas aqui para treinar isso que a gente acabou de conversar, né? Então, eu vou ler aqui a primeira questão. Neurônios de todo o córtex cerebral enviam axônios para o tronco cerebral e medula espinhal. Considerando que você sabe sobre como o telencéfalo se desenvolve no cérebro maduro, qual das alternativas a seguir descreve um possível caminho que um axônio poderia seguir do córtex occipital até a ponte? Então, vamos voltar para aquela imagem. O córtex, como a gente viu na primeira aula, ele é dividido. E o córtex occipital, ele fica aqui, nessa região aqui, mais atrás. E o neurônio, né, ele vem aqui do córtex occipital, segue para o diencéfalo, depois desce para o mesencéfalo e depois chega na ponte. Então o processo é esse. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a questão e bora ver em qual alternativa a gente tem isso. Letra A. Do telencéfalo diretamente ao diencéfalo. Ok. E depois ao mesencéfalo, onde está a ponte. Aqui é ok, né? Ele vai para o mesencéfalo, mas não é onde está a ponte. Falso. Então essa alternativa é falsa. Do telencéfalo diretamente ao mesencéfalo. Falso. Aqui já a mente. Do telencéfalo diretamente através do cerebelo à ponte. Falso, né? Isso aqui é falso, como a gente viu. Do telencéfalo diretamente ao diencéfalo. Verdade. Lembrando, né, que eu falei na outra aula que o tálamo, ele é o tradutor para o nosso córtex. Então, tudo que vem do corpo primeiro tem que passar pelo tálamo, que fica no diencéfalo, para depois seguir para o córtex. E aqui ele fala, e depois ao mesencéfalo, beleza. E finalmente ao romboencéfalo, onde está a ponte. Ok. Romboencéfalo, para quem não lembra, dê uma visitada na aula lá de neuroembriologia, na primeira aula. É a estrutura que vai dar origem à ponte, ao bulbo e ao cerebelo. É o romboencéfalo. Bom, então essa questão aqui, letra D. Vamos para a próxima. Você conhece uma pessoa que parece normal em todos os aspectos, exceto por duas características. Primeiro,
A expressão facial da pessoa nunca muda. Então, informação importante aqui, né? É sempre neutra. Segundo, nenhum dos olhos se afasta do nariz. Ok. Danos em que nível do sistema nervoso está envolvido? Então, se essa expressão facial nunca muda e esses olhos também não se afastam do nariz, quer dizer que os nervos que inervam os músculos faciais estão provavelmente danificados, né? Ou os nervos ou então a estrutura na qual eles estão ligados. E os nervos craniais, a sua grande maioria, pelo menos os nervos que estão responsáveis pelo controle da expressão facial e também alguns músculos que estão relacionados ao movimento do olho, estão presentes no tronco cerebral. Então a resposta dessa questão aqui é a letra D. Por quê? Justamente é essa estrutura que faz o controle desses tipos de movimentos. Isso daí dos nervos, craniais, das estruturas e tal, essas coisas, a gente vai ver mais realmente na aula no curso de neuroanatomia. Então, pessoal, isso daí foi essa aula. Com isso a gente termina essa neuroanatomiazinha mais simples que a gente viu. E a gente vai poder dar início na próxima aula às células do sistema nervoso para que a gente possa conversar sobre o potencial de membrana em repouso. Então, se vocês gostaram da aula, se vocês acham que contribuiu de alguma forma com o conhecimento de vocês, peço que vocês possam curtir o vídeo. Além disso, compartilhar com os amigos. E tem também o Instagram do curso, que vocês possam lá dar uma olhada no Instagram. E lá a gente tem algumas novidades, algumas coisas, algumas curiosidades legais. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.